Marcos Alexandre, trabalho dos deputados estaduais só remoto, a Assembleia está fechada ao público nesse momento de agravamento da pandemia. Exatamente, Jorge. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Jorge, a Assembleia passou aí praticamente 2 semanas, né, com pouquíssimas atividades, até fechada aí em alguns dias, né, porque fez um processo aí de sanitização, né, para, né, fazer uma limpeza geral nas instalações do Palácio José Augusto, né, onde é a sede da Casa Legislativa daqui do Rio Grande do Norte, mas hoje retoma aí as sessões de modo virtual ainda, né, com apenas o presidente Ezequiel Ferreira em plenário e comandando aí uma sessão virtual com os demais deputados, mas aí retomando também o calendário de votações. Há alguns projetos aí represados, inclusive apresentados pelos próprios deputados, há outros também com pedido de urgência apresentado pelo governo do Estado. Então, a Assembleia vai começar a, digamos assim, dar vazão a esses projetos, né? Entre eles aí o projeto do deputado Gustavo Carvalho, né, que obriga o governo do Estado a publicar no portal de transparência a disponibilização de boletins eletrônicos semanais, informando valor e utilização dos saldos de recursos recebidos do governo federal para combate à Covid-19. Aliás, esses projetos relacionados aí a ações contra a Covid-19 são a imensa maioria dessas matérias que serão apreciadas. Uma outra matéria importante, Jorge, que inclusive já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, na semana passada, que prevê aí a prorrogação dos contratos dos professores temporários da educação profissional até o fim deste ano de 2021. É um projeto aí que precisa, né, ser aprovado para garantir a renovação desses contratos que expiram agora no final de março. Então, o líder do governo na casa, o deputado Francisco, do PT, está aí apelando, inclusive, para que seja votado em regime de urgência, ou seja, que os líderes das bancadas, inclusive de oposição, liberem essa matéria para ser votada. Então, Jorge, tem essa agenda aí para a Assembleia deliberar e votar durante essa semana, reiniciando aí as votações. Pois é, uma pauta marcadamente administrativa e de interesse do governo, Marcos Alexandre, tanto na área do ponto de vista administrativo, né, mas também da área de saúde, né? Exatamente. Esses projetos de saúde são majoritários, né, nessa agenda aí que a Assembleia está montando e vai começar a dar curso nesta semana. Como não poderia deixar de ser, são assuntos que estão aí pautados na ordem do dia da população e a Casa Legislativa está sintonizada junto aí com essas matérias que são apresentadas pelos deputados e também pelo governo do Estado. Marcos, eu estou lendo aqui no Lauro Jardim, do Globo, que a posse do Marcelo Queiroga pode acontecer hoje mesmo, mas ela não consta da agenda oficial da presidência da República. Eu, no início do programa, fiz referência a uma posse no gabinete de Bolsonaro na quinta-feira, mas o Lauro Jardim está trazendo essa informação. Deus queira que ele esteja certo, né? Para que a gente, uma vez por todas, tenha essa troca de comando no Ministério da Saúde. A Organização Mundial de Saúde não esperou a posse. O novo ministro mandou um recado para Queiroga. A instituição fez um apelo para que o futuro ministro ouça a ciência e crie uma resposta coerente e coesa para frear a pandemia no Brasil. Pois é, esse é o recado da Organização Mundial de Saúde. Marcos, o Senado debate hoje fornecimento de vacinas e oxigênio para os estados. Muitos estados já não têm o insumo. Exato, Jorge. Por isso que esse debate hoje se reveste aí de tanta importância, né? Porque quando é um debate que foi convocado aí pelo Senado, vai envolver grandes instituições, né, sanitárias, como a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan e também os laboratórios e empresas fornecedoras de oxigênio. Então, é um debate que interessa principalmente aos estados, que estão aí sofrendo. O Rio Grande do Norte é um deles, né? Pelo menos 60 municípios potiguares já fizeram alerta de que estão na iminência
de ver o oxigênio faltar, né, uma situação que a gente espera que não aconteça, que não se concretize, né, que esse fornecimento não seja interrompido, porque é determinante para a vida ou a morte de muitas pessoas. Então, o Senado hoje vai fazer essa audiência, que já deveria ter sido realizada, inclusive, na última sexta-feira, mas foi adiada para hoje por conta do falecimento do Major Olímpio na semana passada. Diógenes. Então, a Rose de Freitas, né, que é a senadora aí do MDB pelo Espírito Santo, é quem convocou esse debate. É um debate interessante para a gente acompanhar, porque geralmente sai daí desses debates, informações e soluções até interessantes para a sociedade, ainda mais nesse momento de Covid-19. O Senado, Diógenes, que assim como a OMS, também já está enviando informações para o ainda não empossado Marcelo Queiroga. Esse tipo de situação que vive aí o Ministério da Saúde é esdrúxula, né, Diógenes? É uma piada pronta, só que no caso, uma piada de muito mau gosto, porque estão segurando o ainda ministro, né, na prática ainda é o ministro Eduardo Pazuello, por conta de uma conveniência para ver onde é que ele fica melhor encaixado, a fim de que não perca o foro privilegiado. Enfim, mais uma produção, digamos assim, lamentável do governo federal. Ô Marcos, você falou da falta de oxigênio em vários estados, com risco do desabastecimento do chamado kit intubação para pacientes com Covid-19 em grande parte do país. O governo federal disse ontem que a aquisição desses medicamentos é responsabilidade de estados, Distrito Federal e os municípios, mas que de forma inovadora monitora semanalmente a disponibilidade dos remédios em todo o território nacional em reforço às ações das unidades federativas. Ou seja, tirou o corpo fora, vamos dizer assim, o corpo fora dessa questão e jogou a responsabilidade nas costas dos gestores estaduais e municipais. Esse tipo de jogo de empurra, a gente já viu no que dá. Infelizmente, não deu em coisa boa no Amazonas, né, no início do ano. Esse tipo do governo federal se eximir desse tipo de responsabilidade, passar só para os estados. Enfim, não é a hora desse tipo de jogo de empurra. É a hora de união, são vidas aí que estão em jogo. Então, né, a política tem que ficar totalmente de lado. A gente fala isso, é uma mesmice, mas parece que muitos não aprendem. A coluna de Marcos Alexandre é um oferecimento da Compass Consultoria Empresarial. Inovação e estratégia de mercado você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Faça a sua empresa crescer com a Compass. É fato, Diógenes. Um grande abraço, bom dia para você.